A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, a minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Alegria, passaremos a ficar juntos a partir de agora na edição de hoje da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, os assuntos do momento, sempre o olhar para a temática da hora com convidados aqui nos estúdios. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico? Não sabe? Acesse www.csg.com.br e confira o jeito que mais combina contigo. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, primeiro programa do ano também com ele, que ele participa, Sinair Gomes da Silva, alguém que eu comecei a ter uma amizade e uma admiração pelo profissional, pelo talento, pela visão, ainda na época quando presidente da SIX em Farroupilha, isso a gente fala a partir dos anos 2005, 2006, e de lá para cá a gente só foi fortificando a amizade. Por isso quero te agradecer mais uma vez por estar aqui nos estúdios também, sempre muito bem-vindo e um feliz 2026. Obrigado pelo convite, uma saudação a quem nos acompanha. Estamos velhos, né? É verdade, já 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Naquela época o senhor não tinha tanto cabelo grisalho quanto o senhor tem agora. Eu escondo um pouquinho, passo uma água fria, passo uma pomadinha e escondo a metade. Sabes que eu tenho uma tática, né? O gel ajuda a esconder um pouco. Mas nem mais o gel está dando resultado. Mas eu vou comprar uma latinha de brilhantina. É isso, né? Vou dar o jeito. Sinair, como é que você passou a virada do ano, passou por aqui também? E tua expectativa, de uma forma bem geral, para esse ano? É um ano novo, é um ano de muitos desafios. Como você vislumbra 2026? Sabes que, historicamente, a gente chega no final do ano e faz uma retrospectiva, vê onde errou para os erros se tornarem referências para não errar de novo. E este ano aqui, eu desde do ano 2000, porque eu me criei ouvindo que o ano não chegaria a 2000, segundo as profecias do profeta que andou por aqui. Sim. O pessoal dizia assim, 1000 e no piu 1000 basta, 1000 e mais 1000 chega. Chega. Então era a expectativa. Sim. Eu passei lá no sítio dormindo, fui dormir às 11 horas, dormi tranquilo, porque se é para terminar o mundo, que eu esteja dormindo, é bem mais tranquilo. E dali para cá, eu passei acho que um Réveillon em Canasvieira com a família, então não tinha como ficar dormindo no hotel e eles ir para a beira da praia fazer bagunça. Então eu fui junto, acompanhei. Uma vez só, acredito que só foi uma vez que eu passei o Réveillon nesses 25 anos fora da cama à meia-noite. Então eu não vejo, eu quero transformar isso, conseguir transformar isso numa data normal. Porque sai ano e entra ano e de uma forma geral você não nota. Há um período de festas, um período de calmaria e depois o Brasil começa lá no mês de março e aí tem todos os boletos para pagar de janeiro, de fevereiro e março. Então, o povo brasileiro, principalmente, se acostumou com isso. Ele gasta o dinheiro nas festas de fim de ano e abre um buraco no seu caixa nos primeiros 3 meses do ano. E aí ele sofre quando ele emparelhou, e até porque, é estatístico, nós temos que trabalhar 5 meses do ano para pagar o governo. E aí depois a gente tenta fazer alguma coisa para a gente mesmo, porque 5 meses do ano o que nos custa os nossos governantes. Então eu me acostumei a fazer as coisas linear, fazer por média. Então eu divido o ano por 12 meses e cada mês tem o seu compromisso.
Certo. A tua avaliação, o teu balanço do ano de 2025, foi um ano bom, um ano ruim, um ano excelente, médio? Eu diria que foi médio para ruim, porque se você, claro, depende de cada um, depende de onde tu está situado na tua escala social e profissional. Mas eu assisti muitos erros de empresas médias, empresas menores, tentando dar o seu passo de crescimento no ano de 2025. E as coisas não aconteceram conforme o planejado, conforme o previsto. Porque você fazer uma previsão no início de cada ano, se depende de N variáveis neste país, principalmente. Porque nós não temos a administração pública federal, estadual e municipal que te ofereçam as garantias, te ofereçam uma perspectiva de continuidade, não acontecer solavancos durante isso, tanto econômico como política, na parte social, em todos os aspectos. Nós não temos confiança. Olha o que está acontecendo no sistema financeiro agora, só para dar um exemplo, né? Então houve uma sacudida, os escândalos financeiros, sem contar os escândalos de corrupção, disso e daquilo, INSS, os coitadinhos dos aposentados, que eu sou um deles, mas não me roubaram. Então eu estou tranquilo. Sim. Então, a tua visão de a tua avaliação de 2025 não foi lá o ano que se esperava. Não foi o que se esperava. Ficou aquém. Aliás, abaixo. A cada ano a gente vai se surpreendendo negativamente, porque a gente espera, isso é natural, você esperar que os governantes tomem algumas decisões. Por exemplo, mas bem claro, e quem está nos acompanhando sabe disso. No primeiro governo Lula e no início do segundo governo Lula, lançaram Modern Frota. Deu uma baita movimentação na economia. O Minha Casa Minha Vida, o PAC. O PAC está todo enrolado hoje. Então o PAC que era para ter acontecido um desenvolvimento na construção civil, um desenvolvimento em algumas coisas, parou. E agora estão em avaliações e, inclusive, em investigações que está acontecendo. Então, passa a impressão para a sociedade que onde há dinheiro público há roubalheira, onde há dinheiro público há corrupção. Pô, mas onde nós vamos parar? Então, essa desconfiança que foi criada, e muitas coisas estão se confirmando, tu não sabe o escândalo dessa última semana agora. E o que vem pela frente. Já vai ter outro logo em seguida. Sim. Então, a gente fica... não tem expectativa boa. Economicamente falando, você presta consultoria para diversas empresas, conversa com muitos empresários também. O que o pessoal está relatando? Qual é a realidade das empresas? Tu sabe que na metade do ano passado teve, só para dar um exemplo bem claro, um rapaz que eu converso com ele sempre, dou um aconselhamento para ele, ele queria alugar 3 máquinas para, já que comprar está complicado, as prestações são altas, são para 5 anos, veja o medo, né? Eu não vou comprar assim 3 máquinas para pagar em 5 anos porque eu não sei o que vai acontecer no próximo ano. Eu cheguei e disse para ele, não faz isso. Só faz isso se você tiver um contrato do outro lado aquele que tu vai prestar serviço te garanta uma mão de obra mínima para cobrir o investimento. Para cobrir o investimento. Caso contrário, vai alugar, vai ficar sentado nas máquinas e pagando no aluguel. Não deu outra. Chegou em mês de novembro, outubro para novembro, parou os pedidos que ele estava até aqui de pedido, faz um terceiro turno. Você sabe operar a máquina, se tiver outro, vai você operar a máquina. Entendeu? Então, isso nas empresas menores dá para fazer, claro. Sim. Então eu disse para ele, faz qualquer coisa, menos investimento nesse momento. Espera para ver. Agora, no finalzinho do ano, eu fui conversar com ele de novo e ele disse, olha, quase que eu fiz bobagem. Se você não me fala aquilo, eu ia fazer. Teria dado o passo. Não tem. E aí, tu recuperar 100 mil reais numa empresa que fatura 150, é complicado. Se uma empresa fatura 1 milhão e ela tem que resolver 500 mil, é só a metade. Sim. É só 50% que ele tem que pensar para recuperar. Agora, uma que vende 150 e é 100 mil, é 70%. 60%, 60 e poucos por cento, que você tem que pensar. Então, é complicado e tu tem que saber em que posição tu está, faturamento, dívida, estoque de dívida não faz bem para ninguém. A grande maioria estoura seu caixa e o capital de giro, porque o caixa vem primeiro, depois o capital de giro, estoura os dois e aí custa muito caro. E daqui a pouco, porque o banco é muito parceiro, até que você tem capacidade de pagamento. O banco quer dinheiro, faz parte do negócio dele. Claro, ele quer resultado.
Eu tenho acompanhado algumas coisas assim que são inacreditáveis. Não, mas tu não pode liquidar isso aqui. Eu estou te dando isso aqui. Não, parei um pouquinho. Isso aqui é uma devedora que eu estou te pagando 4% de juro no mínimo. Eu quero um capital de giro ou qualquer outra coisa com garantido não sei o quê, mas eu quero te pagar 1,5% e não 4%. Ah, não querem? Claro. Os 4% é o que rentabiliza a agência. Hoje, tomar dinheiro emprestado via banco é uma medida de risco? Vamos dizer assim, tem que ser um risco calculado, e risco calculado não existe mais. Se é risco, é risco. Não tem como você calcular risco. Então, assim, o que tem que fazer hoje? Pé no chão. Ah, eu estou com dificuldade de capital de giro de caixa. O que eu posso vender? O que não me faz falta? O que eu posso cortar? O que eu posso cortar? Cortar, normalmente tu já tem cortado, né? Quando tu está a fim de pegar dinheiro, é porque tu já cortou o que tinha cortado. Não tem mais onde cortar. Tem. Mas aí você olha assim, bom, o meu automóvel que vale 300 mil, eu posso andar de um de 50. Se eu sobrar só 200, eu boto meu caixa em dia. Eu começo a comprar à vista. Logo eu recupero meu automóvel. Logo que eu digo 2, 3 anos. Mas parar com a sangria. Porque o juro não está barato para ninguém. O juro sempre é caro, né? Sempre é caro. Então, o que a gente tem falado é isso. Dá um passo para trás. Aquele pessoal que eu te contei que venderam 100 hectares de campo para resolver o problema de 2 empresas, estão rindo à toa hoje. Se eles quiserem comprar o campo de volta, eles compram, mas não vão comprar, não querem. O que eu vou fazer com o campo se eu tenho 2 ramos de atividade que são rentáveis? Coisa que dá menos é campo na nossa região. Senair, e o ano de 2026 dá para se animar do ponto de vista econômico, de negócios, de empresa, de crescimento de economia, ou vai ser mais um ano marcado pelo marasmo? Eu te diria assim, dia que nos acompanha, o problema de 2026 é que ele vai ser dividido em 2 partes, até a metade do ano e depois da metade do ano. Até a metade do ano, primeiro semestre, isso relativamente, né? Mais ou menos isso. O primeiro semestre ainda vai, tem movimentações de carga, que eu atuo bastante no setor de transporte. Então, o setor de carga vai ter cuidado com o segundo semestre. Por causa das eleições? Das eleições. Porque existem algumas medidas que deverão ser anunciadas, mas precisa de dinheiro. E o dinheiro, segundo o TCU e segundo outras informações, o dinheiro está acabando. Se não terminar em 2016, 2017... 2026. Se não terminar em 2016, em 2027 vai ter problema, colapsar a economia brasileira por falta de dinheiro público, por falta de dinheiro no caixa do Tesouro. Então, até a metade do ano, nós vamos ver o que o governo federal vai lançar. Tem que lançar alguns programas, não só esse de dar as migalhas do bolo que o Delfim Neto falava na época dos militares. Não, as migalhas do bolo não servem mais. As pessoas precisam de uma coisa a mais. Não é o Bolsa Família de tanto que serve, não, precisa um pouco mais agora. E não tem mais dinheiro para isso. Tem muita gente dizendo que esse aumento de 7% que vão dar para as ajudas e 3% para os aposentados, 3,7%, que isso é uma injustiça, é um escândalo. É irrisório, né? 3,9%. Não cobre nem a inflação. Para quem trabalhou 35 anos, né, pagando para que os que trabalham hoje, só que os que trabalham hoje estão vivendo de migalhas. Sim. Aquelas migalhas do bolo do Delfim Neto parece que estão aparecendo agora. Sim. Porque não parece, R$800 é um bom dinheiro, mas experimenta botar no bolso R$800 e passar o mês, às vezes com 1, 2 filhos. Claro, os filhos ganham mais um pedaço. Mas nós no sul do país estamos fazendo um movimento que é bom saber. Prefeitura de Bento, Prefeitura de Farroupilha, Prefeitura de Caxias, só para dar os exemplos, começaram a tirar as pessoas dos auxílios de governo e colocando no mercado de trabalho. Nós estamos precisando de gente para trabalhar. Nós temos 2 venezuelanos, e depois nós vamos entrar nesse assunto, super esforçados, querendo produzir, querendo melhorar, querendo mandar dinheiro para a família lá que está passando fome. Então, eu tenho conversado com muita gente que veio da Venezuela. E o brasileiro, ele trabalha 6 meses por aí, ele fica assim de olho. Eu tenho um exemplo bem claro. Tem uma menina que trabalha, que eu conheço, ela trabalhou 2 anos, ganhando 2.500 por mês. Pagou a primeira férias, venceu a segunda férias, ao invés de dar as férias, a empresa demitiu. São R$12 mil que ela vai pôr no bolso. Mais com os 40% na multa. Sim. Mais esses 5 mil que tem
e mais o que vai ser agregado Seguro agora. Seguro-desemprego também? O seguro-desemprego, e mais 5 mil que está depositado lá, vai para 14, 15, mais seguro-desemprego, já pode ficar 2 anos em casa, vivendo igual está vivendo agora. Porque 2.500 desconta isso, desconta aquilo, mais isso, mais aquilo. 2.500. Não é um salário ruim, mas também não é bom. Mas é só para dar um exemplo de como o país se preparou para fazer isso. Se você fizer uma conta rápida, a tal da conta do padeiro, você pega 2.500, você dá 20%, vai para 3 mil. Esses 20% diluído num ano, que é os 3 mil por ano, para a pessoa que recebe 3 mil, melhora a vida dela. E a empresa vai pagar a mesma coisa. Sem as verbas rescisórias, é claro. Sim. Mas assim, a empresa vai custar a mesma coisa. Porque os 20% esse é o que custa a folha do INSS. Custa 28, mas tu desconta 8. Tu está me entendendo? É uma conta rápida. Então, se não for essa intromissão governamental para levar sempre o dele, que deixasse nós se entender. Eu quero vir trabalhar aqui na TV, tu me paga 4 mil por mês. Chegou no fim do ano, é 48 mil. Aí eu resolvo ir embora, ou você resolve me mandar embora, é 48 mil no ano. Se eu trabalhei 10 meses é só 40 mil, se eu trabalhei 5 meses é só 20 mil. É assim que tem que ser. A minha preocupação com a minha poupança tem que ser minha. Não é nem fundo de garantia, nem isso, nem aquilo. Me parece que nos Estados Unidos é assim. Sim. Bom, nós vamos fazer um intervalo, depois do intervalo a gente volta, eu quero ouvir o Sinair sobre a questão, porque o ano começou, como a gente diz, num turbilhão. Madrugada do sábado, bombas, captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, foi capturado pelos Estados Unidos. Não, na verdade não é mais presidente da Venezuela, é ex-presidente da Venezuela. O que está por trás de tudo isso? Depois do intervalo, o Sinair coloca o seu ponto de vista. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odontotop, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento.
estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A aposentadoria rural comprova os últimos 15 anos de vínculo rural da pessoa, ou seja, comprovando que nos últimos 15 anos você era agricultor, trabalhava para sobreviver, você tem direito a essa aposentadoria. A mulher tem que ter no mínimo 55 anos de idade, o homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Além disso, ter uma inscrição no sindicato, fazer o pagamento dos impostos como o INCRA ou o ITR, ter o talão de nota e, principalmente, demonstrar o efetivo trabalho, ou seja, que não era eventual apenas nos finais de semana. Isso se comprova através de uma declaração rural, preenchida pelo contador ou pelo advogado. Essa documentação se apresenta através de aplicativo, apresentando também 3 testemunhas que vão até o INSS corroborar o trabalho agrícola da pessoa. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, estamos na entrevista do dia, é o nosso bate-papo diário. Senair Gomes da Silva, nosso convidado hoje aqui nos estúdios Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Então te convido, acessa www.csg.com.br e confira a forma que mais combina contigo. Você vai ter que pagar, mas tem uma forma que combina com você. Senair, falando sobre o fato que começou, que movimentou o ano, enfim, a invasão terrestre, a invasão aérea, a invasão por mar e a captura do ex-presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, na madrugada do sábado, dia 3 de janeiro também. A gente já vinha acompanhando todo um aparato, toda uma movimentação nos Estados Unidos, no chamado Mar do Caribe, nas redondezas da Venezuela. Estava traçado, estava roteirizada esta ação que o Trump fez com a Venezuela?
mais que traçada, avisada, e com alguns emissários de peso que foram conversar com Maduro. Eles podiam ter encontrado uma saída. Joesley Batista é o homem que tem empresas, inclusive exploração de petróleo na Venezuela, né? Joesley Batista, hoje, na surdina, mas tem. É o homem que pagou a festa do Trump, a festa da vitória, foi ele que pagou. Então, é um homem bem relacionado, e pegou o jetinho dele, foi lá na Venezuela e falou com Maduro. O Lula havia conversado com Maduro, a China mandou 7, 8, não sei, que tinham saído recentemente, quando chegaram para levar o Maduro, os chineses tinham saído. Era questão de momentos, horas antes. Eles estavam lá conversando sobre o apoio da China quanto a isso que estava acontecendo no Mar do Caribe. Então, o mundo sabia. Quando o Maduro disse, covardes, venham me buscar, ele e um outro grande nome brasileiro que disse, vai ter algum problema se o transatlântico, lá, o navio de guerra americano encostar no Lago Paranoá. Lembra da história? Rindo. Então, isso, eu acho que não é brincadeira. São coisas que levam aos governos a entenderem que alguma coisa está dando errada e que não pode continuar assim. Então a gente volta no tempo e diz assim, o que aconteceu na Venezuela? Um país riquíssimo, era um dos países mais ricos da América do Sul. Do nosso continente. É um dos maiores produtores do mundo. De petróleo. As maiores reservas de petróleo. Reservas naturais também. Do mundo e outras terras raras, assim por diante. Eu te pergunto, como se explica que um dos países mais ricos tem o maior número de pessoas passando fome, miséria e massacre? Porque o povo venezuelano está sendo massacrado. Isso na voz de mais de 8, são 10 milhões de venezuelanos que saíram do país. Aqui em Farroupilha eu conheço 4, 5, 6, não sei, uma coisa assim. E converso com essas pessoas. Eu converso com pessoas em São Marcos, que vieram da Venezuela. Conversei aqui no hospital com uma cubana, para dizer o que é Cuba. Então eu converso, quando eu ouço uma língua assim, eu pergunto, argentino, uruguaio, cubano ou venezuelano? O pessoal, não, eu sou... Tá, então me explica, o que está acontecendo com a Venezuela? Vai acontecer o mesmo com a Argentina? A gente fica preocupado com isso. Então, o que todos relatam? Chega a ser emocionante, chega a ser gritante a festa que esse povo fez quando a notícia que o Maduro tinha sido capturado. Só que tem um detalhe que muita gente esquece. O medo impediu que os argentinos fossem às ruas. Mas... Os argentinos? Os argentinos, desculpa. Os venezuelanos. Quando foram convocados pessoas para apoiar o Maduro, em frente a Miraflores, lá... Palácio Residencial de Miraflores. Miraflores, pouca gente foi. Mesmo só os maduristas. Porque nós temos que entender. O exército foi capturado num primeiro momento já. Foi chamado para fazer parte do governo. O exército. Isso na época do Chávez, Hugo lá Chávez. Lá em 1999. Lá em 99, 2000, o exército veio ocupando cargos e tomou conta do governo junto com o Chávez. Quando o Maduro foi eleito vice junto com o Chávez, que foi no terceiro mandato, acredito eu, não completado 2 anos, morre o Chávez. Automaticamente assume e convoca eleições. Segundo a Constituição da Venezuela sim. Precisa fazer novas eleições em 30 dias, porque não... Ou até 90 dias. Porque não completou mais de meio mandato. Sim. É o caso agora do mandato do ex-presidente Maduro. Mas sabe o que aconteceu em 2024, né? Mas então, o que acontece com isso? Ele fez uma tramóia junto ao parlamento, que já estava captado também, já estava junto com ele, e continuou o baile. Ele não fez eleições, ele fez eleições 2 anos depois, mais de 2 anos depois. E aí já se duvida, porque no começo do governo Chávez, a população sentiu uma melhora, porque os outros também eram corruptos. Foi uma melhora falsa? Não, pode ser que tenha sido real. Pode ser que tenha sido real. Porque o governo anterior da Venezuela também era corrupto. O povo já começou a sofrer com a corrupção do governo anterior. Aí o Chávez entrou, fez um plano
e seguiu aquele plano durante, vamos botar assim, 4, 5 anos. Aí já começou a entrar água. Então, quando o Maduro começou, já estava complicado, muito complicado. Então, como é que ele conseguiu se manter no poder? Fácil. O exército está aqui. Quando o parlamento quis se manifestar, surgiram oposição, houve uma eleição onde o parlamento, a maioria ficou na oposição, foram caçados, aquelas maiorias, aqueles mais influentes, foram caçados, foram silenciados. Ou presos. Então, o que aconteceu? Ele ficou com a maioria, e aí veio a Assembleia Nacional Constituinte Bolivariana. Lembra desse nome? Sim. Então, o que acontece? Quem é o presidente hoje da Assembleia Nacional Constituinte Bolivariana? O irmão, o Rodrigues, irmão da vice-presidente. Que é a atual presidente. Presidente interina. Então, aí vem uma reflexão. Por que os Estados Unidos não depuseram ela também? Os Estados Unidos estão fazendo acordo com ela, estão conversando com ela. Hoje, nesse momento, há conversas para ver como vão fazer essa... Por quê? Porque o exército está com ela, então pode dar um banho de sangue na Venezuela. O judiciário está com ela. O exército, o judiciário, então, o legislativo, então ela vai ficar, ela na presidência e o irmão no legislativo. Familiar. É uma ditadura familiar. E o povo estava todo na expectativa, no mundo todo fazendo festa, e agora gelou. Agora estão em compasso de espera, ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai pretender ser o tutor da Venezuela. Essa é a ideia. Petróleo, o povo venezuelano não quer saber de quem é o petróleo, ele quer ter liberdade. Gente, depois do ar que a gente respira, o que vem melhor? É a saúde da gente, porque sem o ar que a gente respira, e o que é a liberdade? É a gente respirar, é ter um ar livre para a gente respirar. Então, a liberdade que foi tomada do povo venezuelano, a força, com assim, castigos, tem tribunais de exceção por todo o país, para fazer a caça aos que falam diferente, aos que pensam diferente. Então, isso que está acontecendo dentro da Venezuela é um horror. Mas como tu vai desmanchar isso? Se os cabeças, se o grupo... Tu imagina, vamos pensar no Brasil agora, vamos esquecer a Venezuela. Eles vão dar o jeito, o povo vai continuar sofrendo por um bom tempo, tal, vamos lá. Vamos pensar no Brasil. O que pode acontecer no Brasil quando o executivo, legislativo e o judiciário estão na mesma panela, estão no mesmo panelão? Aqui, 9 diretorias da Caixa Federal, segundo o líder de governo chamado Josué Guimarães, o homem do dinheiro na cueca, ele disse que a Gleisi falou para ele que temos que demitir. Sabe por quê? Porque os 9 foram nomeados pelo Arthur Lira, presidente da Câmara. Na época. Na época que o Lula loteou. Se lembra que o senhor me falou na TV? Senaíra, e agora que vai ser maioria na oposição? Maioria até ele assumir. A hora que ele assumir, ele vai distribuir o país para eles, para os caras da oposição e os caras da oposição. Quantos saíram? Olha, só o Partido Progressista tem 9 diretorias nomeadas pelo seu Lira. Por quê? Eles loteiam os cargos e têm o apoio político. Então, essas revoltas disso e daquilo, é porque o Dino botou o pé em cima das emendas. O dia que o Dino tirar o pé e liberar as emendas, está resolvido. E as pesquisas, as investigações, melhor dizendo, as investigações sobre a aplicação das verbas no Brasil é que levaram um pouco de moral nessa história, que eu sempre critiquei as verbas, as emendas parlamentares. Então, assim, levou um pouco de moral. Mas voltando agora à Venezuela, só para fazer um parênteses sobre a comparação entre nós, a Venezuela, ela não tem saída por enquanto. Porque mesmo que o Brasil, que os Estados Unidos façam um tutoramento sobre a Venezuela, tem muita bronca interna. Tem muito, o chavismo, o próprio chavismo... A retirada do Maduro do poder não é o fim do chavismo. Não, bem pelo contrário. O Cabejo agora vai ganhar uma posição de destaque, porque ele era para ter competido junto com o Chávez e o Chávez não deixou. Isso lá na outra eleição. Sim. Deodado Cabejo deve ser o nome dele. Certo. Então, tem gente dizendo que o cara que perdeu a eleição no último pleito é que deve assumir. Mas subir em que condições? Vai olhar para o exército? Chavista. Vai olhar para o parlamento? Chavista. Eu vou fazer o que aqui? O que eu estou fazendo aqui?
Então não tem a mínima condição de governar o país o Edmundo Gonzalez. O Edmundo Gonzalez. Volta de lá, legalmente, vamos botar assim, moralmente, a votação foi dele e não do Maduro. Sim. Então assim, vamos colocar quem realmente ganhou a eleição. Sim, mas e governa? Não vai governar. Então, a Venezuela está numa sinuca de bico. Eu te pergunto, tem alguma outra opção? Os Estados Unidos vêm, controla, ele já disse, o Trump, que se ela fazer a coisa direito, ela fica. Então, o que é a coisa direito? Se ela cooperar. Primeiro disse coisa direito, depois ele disse cooperar. Tá, mas cooperar o quê? Fazer o quê? Ele quer voltar com a Chevron, com não sei mais o quê, para explorar o petróleo, é o que interessa. E, por outro lado, melhor ainda, que ele corta o cordão com a China e com a Rússia, que a Venezuela fornece petróleo a preço de banana. Por um detalhe muito simples, a Venezuela sucateou a sua produção de petróleo. Senair, tem ou não tem o chamado Foro de São Paulo? Se tiver o Foro de São Paulo, o que repercute a prisão do Maduro? Mas alguém que nos acompanha tem dúvida que tem o Foro de São Paulo? Tem até uma sede. Então ali tem Cuba, tem Brasil, que foi Brasil, a ideia foi brasileira, tem Venezuela, tem quem mais? A Bolívia e a Venezuela, obviamente. A Bolívia, são 5, o outro não lembro, que é o Foro de São Paulo. Então, esse pessoal do Foro de São Paulo estão apavorados, esse é o termo. Porque, segundo o Carvajal Leopoldo, que estava na Europa, ele estava na Espanha. E foi extraditado para os Estados Unidos para ser julgado lá pelos crimes de narcotráfico e tal. Ele sabe tudo o que aconteceu com o Chávez e agora com o Maduro. Ele participou também no governo Maduro no começo. Ele teve problema agora de 2 anos para cá, acredito eu. Ele já está falando e diz que tem uma pilha de documentos comprovando. Ele disse que foi mandado dinheiro do narcotráfico, dinheiro venezuelano que passou pelo narco, porque temos que entender que a Venezuela não é o maior exportador de cocaína, não é o maior. Tem a Colômbia, tem a Bolívia, tem outros países que exportam muito mais. Mas, qual é a importância disso? Era o canal que ligava, pelo Foro de São Paulo, o financiamento da Cristina Kirchner para ganhar a eleição, financiamento do Petro. Por que o Petro gritou tanto no começo? Que não queria, agora está com o rabo no meio das pernas, está quietinho. Não saiu em defesa do amigo. Por que o Lula está quieto, não sai em defesa do amigo? Porque ele sabe que está esquentando para o lado dele. Porque esses caras estão dizendo e dizem que tem prova, não é o Senair, não sei de nada, dizem que tem provas que o Partido dos Trabalhadores no Brasil recebeu muito dinheiro nas últimas eleições. E isso vai ser provado através de uma série de documentos que já estão em posse dos americanos. E aí como é que fica? Como é que nós vamos ficar nessa história? Então, a coisa está indo para um lado... Vai acabar a química com o Lula, do Trump e do Lula? Não, acho que vai continuar, porque aí ele vai chegar... Vai dar explosão. Companheiro, o que você quer que eu faça aqui, companheiro? Então, vai ser... O problema do Lula, eu desenho, assim, está desenhado, não tenho dificuldade nenhuma de entender ele. O cara que veio do nada, ele vive nababescamente falando, junto com a sua parceira, que era uma parceira do tipo, né? Mas assim, perfeita. O cara no final da vida, com 80 anos, vivendo como ele está vivendo. O filho foi para a Espanha, depois de receber os 300 mil, não sei quantos mil lá dos velhinhos aposentados, ele pegou a família, deixa vocês aí, que eu estou bem, né? Então, tem tanta coisa a ser explicada no Brasil. O Vorcaro, o Banco Master, sim, que ia ser vendido, aí a culpa agora é do Banco Central. O Banco Central não deixou acontecer a patifaria de vender um banco falido para um banco com dinheiro público, vai pagar com dinheiro público, diante de todos os lavagem de dinheiro, né? Mas pelo amor de Deus, 12 bilhões de troco, agora vai aparecer mais 12. Então, tem tanta coisa a ser explicada que eles têm sorte. Agora aconteceu isso com o Maduro, ninguém mais fala no Master, ninguém mais fala nos rolos do Moraes e assim vai. Então, tem sorte, mas sorte tem um limite. A sorte tu tem que ter competência. A sorte tu tem que fazer o teu trabalho. Para a gente concluir rapidamente, a ação do Trump na Venezuela para a América Latina ficar atenta? Ele pode fazer algo semelhante com algum outro país?
Eu te disse assim, eu te disse no início e vou dizer no final. Eu acho errado o que ele fez. Sim. O governo Trump fez uma coisa errada. Interviu. Vamos dizer assim, qual a outra saída? Nem fazer isso não vai resolver o problema dos venezuelanos, que é isso que interessa. O povo venezuelano não vai ter os seus problemas resolvidos em curto prazo. Agora, o pessoal da volta já estão tremendo a perna, com certeza. Agora ele jogou o foco para a Groenlândia, disse que vai. Não é bem assim. Vai deixar acalmar aqui e depois a carga vem. Está sendo preparado muita coisa. E nós, brasileiros, podemos esperar que venha chumbo grosso para o nosso lado. Vamos pagar também. Bom, mas eu te digo assim, alguém que vê a maior economia daqui, do nosso continente, do nosso sul continente aqui, que é o Brasil, não tem, nosso PIB é mais da metade do PIB de todo. Sim, dos outros países. Dos outros países todos. Agora, como é que nós deixamos nosso país chegar onde chegou? E o senhor é testemunha disso. Que povo é esse que me elege depois de Fernando Henrique? Quem ele elegeu? Lula. O Lula 3 vezes, a Dilma. Você contrataria um deles para ser seu sócio? Não, então ele não serve para administrar o país. Mas é simples assim. Agora, como é que o pessoal não enxerga? Aí a gente enxerga. Se eu sou parte dos 94 milhões de brasileiros que recebem o farelinho do bolo que o Delfim Neto, no tempo dos militares, falava, pô, Delfim, o salário mínimo está muito baixo, o pessoal está passando, não, nós estamos crescendo o bolo para depois dividir, entre eles, ali a cúpula do governo. E agora é a mesma coisa, só sobra as migalhas para o povo. E o povo está aplaudindo porque se perder esse, a promessa é de que com outro governo não vai vir. Mesmo que o Bolsonaro tenha aumentado bastante a Bolsa Família, não sei o quê, não serve, o povo... É muito estranho tudo isso. Falta cultura, falta conhecimento. Agora, só para concluir, tu entende por que os guerrilheiros, quem combatia eu só não combati com armas, mas eu não gostava do regime militar. Esse pessoal todo que era contra o regime militar, hoje é governo. Ponto. As lideranças principais que eram contra o regime militar, hoje são governo. E os militares batiam neles. Eles apanharam. Se eu não tivesse apanhado, não tinha tanto. A Dilma ganhou 400 mil uma vez, mas 100 na outra, como indenização por ter apanhado. Sim. Agora, ela dá tiro de metralhadora na frente do banco, não pagou nada, mas isso é problema deles. Agora, por que eles gostam tanto de injuriar do brasileiro também? Maltratar o brasileiro. Se antes lá eles eram maltratados. Não tem lógica, não tem coerência. Eles deviam se preocupar em tirar essa massa que eles mesmos colocaram lá em cima e dividir um pouco mais com a base. Senair, obrigado pela presença aqui, foi muito bom. Obrigado pela atenção, um abraço a todos e tenhamos um bom ano. Com certeza. Muito obrigado, Senair Gomes da Silva, nosso convidado. Ficamos por aqui, um forte abraço e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.